Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Podem Centopeia, né? Um podcast voltado para o mundo da engenharia e da agronomia, uma colaboração aí entre o pessoal da Centopeia e o CREA de Minas Gerais, né? A Centopeia aí que é a Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial, que é o Ezequiel. Ele tem um negócio muito importante para compartilhar com a gente aqui, que é, assim, tá num momento muito caloroso, né? Um mercado muito aquecido disso, e ele tem algumas funções aí que são muito interessantes para esse nicho de mercado específico. Mas primeiro eu gostaria que o Ezequiel se apresentasse, pessoal, né? O currículo é muito extenso, né, Ezequiel? É grande, né? É grande. Não muito tempo estudando. Bom, pessoal, prazer estar aqui, agradecer o convite de vocês. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Estou aí trabalhando com elétrica desde os 15 anos, quando fazia o curso técnico, né? Mas aí fiz a graduação em engenharia elétrica. Trabalhei, né, como engenheiro eletricista na indústria, na época engenharia industrial, grandes construtoras. Depois abri a minha própria empresa, estava trabalhando aí no mercado de trabalho mesmo. E, pode aproximar um pouquinho o microfone. Construindo a parte elétrica mesmo, né, construção civil, industrial e por aí vai. E lá para 2015 que eu, né, enveredei novamente para a academia, voltei, fui fazer mestrado, doutorado, e hoje eu sou professor do Cefet Minas, né, hoje aqui do Campus Curvelo. Ô, Ezequiel. Não, resumidinho, né? Não, resumiu rapidão, né? Você formou onde? Na Federal de Uberlândia. No Uberlândia, né? Federal de Uberlândia. Tanto mestrado quanto doutorado lá também? Mestrado e doutorado lá, né? Um bom filho é casa torna, né? Então foi e voltou ali, Fui e né? voltei, né? Grandes colegas lá na Federal de Uberlândia, aproveitando os contatos, né? O pessoal lá é muito bom na área de elétrica. Foi quando eu voltei para fazer na área de qualidade de energia, voltado para problemas da rede elétrica, né? A saúde da rede elétrica, né? Legal, cara. E hoje, especificamente, o tópico nosso aqui é engenharia de energia, né? A gente não pode deixar de considerar que, falando de Curvelo, né, de região centro-mineira aqui, o curso de engenharia de energia que veio para o Cefet de Curvelo aqui é um curso extremamente interessante, né? Igual eu citei anteriormente, que é um mercado que está muito aquecido, um mercado com uma crescente muito boa aí, e um mercado que carece de profissionais, né? Eu queria que você explicasse para nós um pouquinho sobre engenharia de energia, o que de fato é engenharia de energia e como que ela se difere, por exemplo, da engenharia elétrica. Legal. Essa é uma dúvida recorrente que a gente tem. A engenharia de energia ela é filha da engenharia elétrica, né? Para o pessoal já começar a entender. E o engenheiro de energia ele vai estar preocupado ali com a produção de energia, né? Então, aí como produzir energia? Vocês podem pensar na hidrelétrica, né? Igual temos aqui perto a usina de Três Marias, mas a gente produz energia de diversas fontes. Então, o cara vai ter que se virar nos 30 para poder entender como produzir, né? Quais os processos vão estar envolvidos nisso. Então, produção de energia é uma das coisas que ele vai estar ligado. Então, para entender isso, tem que entender de mecânica, tem que entender de elétrica, tem que entender de química, né? Então, você pode pegar biomassa, bagaço de cana, outros insumos, queimar para produzir energia. Você pode ter reações químicas que vão estar envolvidas nisso, aí nós vamos estar falando de baterias. Produção de hidráulica mesmo, né? Nossas usinas hidráulicas são tradicionais aqui no Brasil, fotovoltaico, eólico, nuclear. Então, temos várias fontes de energia e a gente vai estar abordando todas elas no curso, né? Então, o cara vai ter que entender um pouquinho para poder começar a pensar e gerenciar como produzir energia a partir dessas diversas fontes. Aí, beleza, você produziu energia, você tem que mandar ela para onde efetivamente ela vai ser usada, né? Então, o cara tem que entender de linhas de transmissão, linhas de distribuição. Então, também vai ter, né, essa parte focada, né? Como que funciona a transmissão de energia elétrica, as estruturas que vão estar envolvidas. E a parte que, na hora que recebe a energia mesmo, nas casas, indústrias, a eficiência energética, como que você vai usar essa energia, a saúde dessa energia em si, né? Estou recebendo a energia, a qualidade dela está legal. Então, é um curso de elétrica especializado na parte de geração, transmissão, distribuição, consumo, de forma, né, eficiente, limpa, né, renovável, para poder atender aí o mercado para os próximos aí 25, 30, 50 anos. É um curso bastante amplo, né? Porque a gente tem hoje várias formas de geração de energia que são amplamente utilizadas, né? Você citou a hidrelétrica, e a hidrelétrica era, acho que a forma de energia mais comum no Brasil, ainda é, né? Uhum. Mas hoje em dia você tem uma crescente muito grande de eólica, de fotovoltaica, e com isso a gente estabelece vários desafios aí para a profissão do engenheiro de energia. Sim, né? ele vai ter que...
A hidráulica, tradicionalmente, é a nossa maior fonte de energia, né? Você pegar a nossa matriz energética, correr lá no site da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, lá que é uma empresa do governo, tem lá o Balanço Energético Nacional, todo ano eles publicam, e aí você vai ver lá no balanço, né, tem sempre um gráficozinho lá, da onde que a gente vem a energia do Brasil. Você vai ver lá que quase 50% é de hidrelétrica. Então, a gente é muito bom nisso. Né? Tem Sim. fontes renováveis. É uma fonte renovável, né? A hidrelétrica ela é renovável. Então, a gente sabe produzir, sabe como trabalhar, e o cara vai ter que entender disso também, não vai ter como fugir. Com certeza. E quais são assim, os maiores desafios aí para um engenheiro de energia hoje? Cara, ele vai ter que, além de entender tudo isso, né, ele vai ter que se adaptar rapidamente ao mercado. O mercado ele é muito dinâmico, né? Então, hoje, vou citar uma das fontes, né, fotovoltaico, tá? Expansão, né, exponencial aí desde 2015. Em 2015, lá, fotovoltaico, você pegava esse mesmo gráfico que eu estava comentando do Balanço Energético Nacional, ele era só um risquinho lá, não dava nem 0,1%. Hoje é a segunda maior fonte, né? Então, hoje, energia eólica e energia fotovoltaica estão brigando ali para ver quem que entra em segundo colocado. Então, é um mercado que cresceu demais. Então, ele tem uma grande necessidade do cara especializado, porque na hora que cresce demais, sempre tem espaço para o bom profissional, mas sempre tem o oportunista, né? Então, você Sim. tem... E aí, né, o CREA está em cima também, para o cara poder ver e ajudar, dar aquela assistência técnica, né, especializada, para evitar problema, evitar, né, algum mau uso, né, da fonte de energia em si. Então, o desafio dele vai ser inserir no mercado, acompanhar as mudanças. Hoje ninguém está falando muito ainda, né, mas logo vai começar a aparecer na mídia aí uma outra fonte de energia que está surgindo com força, que é hidrogênio. Que legal. Então, hidrogênio, assim, a gente não escuta muito na mídia, mas nos bastidores aqui, né, tanto nos Ministérios de Minas e Energia, na academia, nós já começamos a ver um grande movimento aí para, né, como produzir hidrogênio. A Europa é um cliente potencial que está precisando, né, depois que desligaram as nucleares, tem a questão do gás, o problema da Rússia, da Ucrânia. Então, isso fez aparecer uma possibilidade, assim, uma boa oportunidade que talvez seja o hidrogênio. O pessoal está investindo pesado nisso. Então, daqui a alguns anos, a gente vai estar aí vendo, surgindo, né, vagas para essa área aí de hidrogênio verde em específico. E aí, o engenheiro de energia ele vai ter que estar antenado nisso. Né? Então, eu acho que esses são os desafios para ele. Aprender o que a gente tem já de tradicional e dar um passo à frente para ficar de olho já nas novas tecnologias que estão surgindo. Sem contar, né, além de se atualizar com as novas tecnologias, também tem que se atualizar com as regulamentações, né, dessas tecnologias. Como você citou a fotovoltaica, eu tive a experiência de conversar com alguns amigos que atuam na área de energia fotovoltaica. Né? Um deles é engenheiro civil até, com especialização na área. E o outro trabalha junto com ele, fazendo as instalações, fez vários cursos, né, para poder fazer essas instalações aí. E nessas conversas eles falaram que desde que eles começaram a trabalhar, a regulamentação mudou várias vezes, né? E eles sempre têm que se manter atualizados para conseguir entregar o que há de melhor para o cliente ali. Eu acho que essa é mais uma dificuldade aí que o engenheiro de energia tem que ter para conseguir se manter nessa constante atualização com vários tipos de energia com que ele tem que lidar. Né? Eu não chamaria de dificuldade, mas é um desafio. É um desafio. É um desafio. Por que não dificuldade? Né? Porque a gente tem que seguir normas e leis, né? Então a gente como engenheiro, né, estamos dentro do CREA, da engenharia, é norma uma atrás da outra. Então faz parte do nosso dia a dia. Sim. Por que desafio? Porque você falou, a atualização é constante, né? A regulamentação ela tem que ser constante, né? O mercado ele é muito dinâmico. Então, se você parar para pegar o que era fotovoltaica em 2015, foi quando efetivamente saiu a regulamentação da ANEEL, a 482, permitindo a entrada, a modalidade de entrada com geração distribuída, até o que a gente tem hoje, né? Então mudou muita coisa, né? Então você precisa estar atualizando. Então isso ele evolui conforme evolui o mercado, né? Então Sim. Antes não tinha nada, hoje nós temos bastantes empresas. Como que o mercado, essas empresas vão estar se relacionando com as concessionárias de energia, então tudo isso tem que estar ali e o órgão regulador ali, no caso a ANEEL, tem que, né, ter seu jogo de cintura para poder acomodar e fazer tudo isso funcionar. Se falando de Brasil, cara, como é que a matriz energética brasileira ela se diferencia aí né, de outros países aí no mundo? Cara, você vai escutar bastante no mundo, né? O mundo tem que ser mais renovável, o mundo tem que ser mais verde, né?
o Brasil está numa posição extremamente privilegiada nisso, né? No G20, pegar aí, o Brasil ele é o mais renovável, né? Você pegar a nossa matriz energética, e aí a matriz energética, para o pessoal entender, não é só eletricidade. Então, a gente produz energia de diversas fontes, né? Então, quando eu falo matriz energética, tem petróleo, tem biomassa, tem lenha, então tem um monte de coisa que eu consigo produzir energia. Sim. Né? A produção de energia elétrica é uma delas. Então, se eu pegar o todo, né, o Brasil está quase com 50% da sua matriz renovável. Que isso, cara. Tem país na Europa que não vai conseguir bater essa meta nem em 2050, nem nos próximos 100 anos. Então, nós somos renováveis. Na hora que eu falar só de elétrica mesmo, produção de energia elétrica, aí já muda um pouquinho a conversa. Nós somos mais de 90% renováveis. Então, o Brasil, a matriz energética brasileira, ela é muito verde, assim, entendendo que renovável é verde, então ela é bem tranquila. Porque você tem, né, a hidrelétrica, nossa maior fonte de energia, ela é renovável. Aí, fotovoltaica, eólica, biomassa, tem tudo também classificado como renovável. Só aquele percentualzinho ali de carvão, alguma coisa que a gente usa, termoelétricas, que não entrariam nesse percentual. A gente fala muito, né, de energia renovável, é um termo que está em alta aí já há alguns anos, né? Mas o pessoal, por mais que conheça o termo, não conhece de fato ali os impactos ambientais que uma energia não renovável, por exemplo, pode trazer, né? Quais são as dificuldades ambientais que o pessoal da engenharia de energia, não só da engenharia, mas a matriz energética, a produção de energia como um todo, pode enfrentar aí e pode acarretar? Olha, engenharia a gente tem que sempre pesar prós e contras, né? Não tem, a gente teria duas opções num cenário maior, né? Ou eu produzo energia e atendo a população, ou não produzo energia e a população passa fome, não tem insumo, não tem hospital, não tem nada. Então, a gente acaba tendo que produzir energia. A gente precisa produzir alimento, a gente produz coisa. Qual que é o contra? A gente tem um impacto, consequentemente, no meio ambiente. A outra opção seria, então a gente vamos parar de ter filho, vamos parar de crescer, né? Então, é consequência, não tem como a gente evitar. Tem como minimizar, né? Tem como mitigar isso. Então, beleza. Se eu falo da hidrelétrica, beleza. Se for uma hidrelétrica de grandes lagos, né, vai ter a área de inundação, tem toda essa parte ambiental envolvida. Se eu vou falar de fotovoltaica, o pessoal fala, beleza, agride menos o meio ambiente, concordo, mas ainda assim, você vai ter que deslocar um espaço, né, para produzir energia, cercar uma área, né, colocar grandes parques fotovoltaicos. Então, o desafio, né, do engenheiro de energia com relação a isso, eu acho que seria justamente entender, né, que ele efetivamente vai ter que produzir essa energia, né, e adequar, né, de uma forma, da melhor forma possível. Minimizar os danos, né? Minimizar os danos, né? Os danos eles vão existir de toda forma, né? Eles vão existir, não tem como. O fato da gente existir como sociedade, né, a gente já está causando esse dano. Nós não conseguimos ainda, né, ser seres tão evoluídos assim que a gente não vai prejudicar o meio ambiente, né? E prejudicando, né, que a gente consiga fazer isso com o menor impacto, né? Então, eu acho que o engenheiro de energia, o desafio dele nessa área aí vai ser efetivamente transitar por isso e tentar ter uma pegada menor, né? Então, desde diminuir a pegada de dióxido de carbono, né, até impacto ambiental direto, eu acho que ele vai ter que estar trabalhando e antenado nisso tudo. Uma questão que eu acho interessante colocar também é da eficiência energética, né? Se a gente pegar, por exemplo, tanto maquinário quanto veículos, por exemplo, né? A gente pode citar aí produtos de casa e comparar os produtos de antigamente com os produtos de hoje, tudo hoje se pensa numa eficiência energética melhor, né? Tudo isso envolve muito isso para a gente não só conseguir produzir uma energia melhor, mais limpa, mas realmente utilizar menos daquela energia. É um uso consciente. Um uso consciente, né? Porque o Brasil está crescendo. Certo? O Brasil está crescendo e a gente precisa levar energia para atender a população que está crescendo. E a gente tem uma previsão até lá 2050. Né? O Ministério de Minas e Energia tem esse planejamento estratégico com um horizonte de 10 anos, com um horizonte de 30 anos, com um horizonte de 50 anos e por aí vai.
E a gente tem que fazer um planejamento, né? A gente não arranca uma hidrelétrica do bolso, não. Pá, tá ali, tá uma hidrelétrica nova aqui. Então, isso necessita planejamento, necessita engenharia, necessita de profissionais qualificados, não só de engenharia, mas da área do meio ambiente, biólogos, geógrafos, da área de direito. Então, é muita gente envolvida para poder sair um projeto hidrelétrico, por exemplo. Estou falando só de hidrelétrica, né? Fotovoltaica, enfim, eólica. E para isso acontecer, né, e ter esse planejamento, né, é mais simples, né, a gente usar bem o que a gente já tem, sim, entendeu? Do que você construir uma nova. Então, daí a eficiência energética, tanto em residências quanto em indústrias, que faz aí seu papel tão importante, que é a gente conseguir produzir a mesma coisa gastando menos. Com certeza. Então, né? eu acho que é aí que está o tchan do negócio, né? Você conseguir ter aí que está a eficiência, né? Você conseguir, né, um rendimento melhor da energia. Mas, assim, num horizonte até lá, 2050, 50 anos, 30 anos, beleza, a gente pode racionalizar, né? A gente consegue usar com parcimônia, energia, conseguir coisas, mas mesmo assim, expandindo, a gente não consegue deixar de expandir também a nossa malha de produção. Certeza. Então, beleza, eficiência energética é importante, é importantíssimo, a gente tem que usar bem os nossos recursos, mas a gente tem que crescer de todo jeito. Então, eu acho que a engenharia de energia ou a engenharia elétrica e todas as demais engenharias vão estar envolvidas nos próximos anos com essa expansão. Sim, e isso é tão interessante você citar isso, cara, porque a gente consegue acompanhar visivelmente essa situação da energia, né? Uhum. Quando a gente se fala aí de década de 90, início dos anos 2000 ali, por exemplo, a gente conseguia facilmente contar quantos equipamentos eletrônicos, elétricos a gente tinha dentro de casa, né? Sim. Então, a gente teve épocas aí de racionamento de energia, aquela coisa toda. Aí você entrega a sua idade. Não, não vou falar não, mas tivemos essas épocas aí, né? A gente sabe da dificuldade que era da entrega da energia. E, consequentemente, tudo, né, o pessoal foi tendo essa consciência de produzir equipamentos que gastassem um pouco menos de energia. E, aos poucos, ali na casa das pessoas, né, no dia a dia das pessoas, a gente pode visualizar isso. Né? Você tinha uma televisão antigamente, que era uma televisão CRT, que ela foi trocada para uma televisão de menor consumo. Né? Então, a pessoa já tinha uma economia na conta de energia. Você tinha ali alguns outros equipamentos, lâmpada. Hoje em dia, o pessoal troca as lâmpadas de casa por lâmpadas de LED, né? Saiu da loja, né, fluorescente, foi para o LED. Só que, consequentemente, a pessoa também gasta mais, porque ela está tendo a economia, então, querendo ou não, esse crescimento ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Então, em conjunto ali, né? Eu só usava só um ventiladorzinho, tá Sim. Tranquilo. Hoje em dia você tem ar-condicionado, tem tudo isso, né? Então, eu acho que a expansão acontece. Ela tem que acontecer nos dois sentidos, né? Não tem Embora jeito. a gente consiga colocar mais equipamentos, né? Mas ainda sempre tem alguns outros confortos, o que é interessante, que Sim. é essencial de levar para a população. Você pode ver nos noticiários agora recentemente, né, o problema que teve lá em São Paulo, né, falta de energia. Então, a segurança do sistema elétrico, né, a resiliência dele, né, aguentar adversidades é coisa que também o engenheiro de energia ou o pessoal tem que vai estar analisando. Beleza, se expandir demais, o que acontece? Entendeu? Se o sistema da concessionária não estiver preparado, o que acontece? Vai faltar energia. Com certeza. E hoje você ficar 1 hora sem energia, 2 horas sem energia, tá tranquilo, né? Ficar uma semana sem energia. Uma semana sem energia vira um caos total, vira né, cara? Um caos. Então, o pessoal do comércio já começa a perder os produtos, né? Escolas, sem falar hospitais. E sempre tem que achar um culpado, né? Aí vira uma situação pesada. Geralmente é um conjunto de coisas que deram errado. Quando chega nesse ponto, são um conjunto de situações que deram errado, né? E vai em efeito cascata. E aí a gente vai estar atuando justamente também nessa linha, né? Se a gente está produzindo energia, não só produzi-la, né? Mas entregá-la de forma adequada, né? E manter o serviço. Então, você não pode ter dúvida nenhuma que a energia vai estar lá disponível para você. Você não tem dúvida. Você vai chegar em casa hoje, você está pensando em tomar um banho tranquilo, para você poder descansar do dia cheio. Né? Tá lá, a água está quente, com chuveiro legal. Né? Ou você vai dormir tranquilo na sua casa, você pega ali o ar-condicionado com a certeza que lá vai estar. Ou, né, em casos até mais complicados, você vai lá, dá um pulinho no hospital, você sabe que tudo lá está funcionando, tem disponível. Então, a certeza que você tem de ter aquele bem disponível e não ter dúvida que lá vai estar disponível
A gente não chega a pensar nisso, mas está lá. É. Falta água um dia, né? Nossa, não. Né? Então, é o que a gente precisa, né, pensar e como, né, esse curso novo que está chegando lá para nós, engenharia de energia, ou o próprio engenheiro eletricista, a gente está trabalhando por trás ali para manter isso aí, né? E o pessoal da concessionária de água também está fazendo o seu máximo ali para não deixar faltar água nem nada. Então, eu acho que é isso que faz a diferença e é um dos desafios que a gente tem que estar olhando por trás. Sim. Ezequiel, agora eu quero aprofundar um pouco mais, cara, nas energias renováveis, igual você falou que o Brasil ele é referência, né, do quesito de energias renováveis aí, e também de inovação, porque toda essa área, né, ela depende muito da inovação, ela sempre está inovando, ela sempre está melhorando, ela sempre está buscando ali aprimorar. Como que essas energias renováveis, essas fontes de energia renováveis, assim, elas evoluem no Brasil? Como é que elas têm evoluído? O que você espera delas aí daqui para frente? Nós estamos passando por um momento, né, onde a inovação e o crescimento é um ritmo bem acelerado. Então, hoje, o setor elétrico ele está se mobilizando para poder correr atrás e se integrar mais a todo esse ambiente de inovação. Das renováveis, bom, você pega as hidrelétricas, vou falar novamente de hidrelétricas, porque é a nossa maior fonte. Uma usina hoje, não hoje, né, mas já tem alguns anos isso, já não tem ninguém trabalhando efetivamente lá, né? É tudo telecomandado, né? Então tem uma central quando dá algum problema, alguma coisa, eu preciso de alguma atuação pontual, é que deslocado uma equipe para fazer uma manutenção ou alguma operação. De resto é tudo telecomandado. Na parte de fotovoltaica mesmo, os grandes centros, os grandes parques fotovoltaicos, ele fica lá, está funcionando, né? E o pessoal vai monitorando isso remotamente. Então, as redes inteligentes, né, que a gente chama, você vai ver muito no mercado, o pessoal falando smart grids, é isso. Então, as redes conectadas, as informações conectadas, as cidades inteligentes, né? Então a rede elétrica também vai ter que atender isso. Então, eu não vou precisar deslocar uma equipe para ver o que está acontecendo. Então, a gente vai colocando, e a inovação vai entrar nessa parte, é a questão de sensoriamento, coleta de dados. Então, eu sei, a casa do Heitor parou de funcionar aqui. O que foi? Então, provavelmente, a gente vai conseguir ter essas informações, esses dados de forma mais rápida, para a gente poder atuar de forma mais rápida. Então, provavelmente, a equipe da concessionária já vai chegar lá, então não vai ter que, estou sem luz aqui. Então, provavelmente, o pessoal já vai... Isso é interessante você citar isso, né? Igual eu falei que a gente teve essa conversa com esses dois amigos meus, né? Um engenheiro e outro que fazia as instalações lá. Uma das coisas que eles citaram, que eles têm um sistema todo integrado dos clientes deles, né? Então, quando acontece algum problema não necessariamente a falta de energia, mas deu uma entrega abaixo do esperado, eles são notificados, eles recebem a notificação na central deles ali, e eles vão até a casa do cliente. Às vezes o cliente nem está sabendo que está tendo um problema energético lá na casa deles, mas eles têm acesso a essa informação, chega lá e fala, cara, sua energia, sua placa não está gerando tanto quanto deveria, a gente queria dar manutenção nela, dar uma olhada. Para ver o que aconteceu. E isso é extremamente interessante, que você consegue manter o sistema funcionando de uma forma muito mais eficiente, muito melhor, né? Essa própria questão das placas mesmo lá, você tem que ter uma manutenção constante delas ali para o bom funcionamento, tem que limpar. Eles mencionaram comigo na época também, né, que, igual você citou, de 2015 para cá, o avanço foi absurdo, né, de instalação de placas, de usinas fotovoltaicas aqui. E eles falam que até do equipamento mesmo você teve um avanço muito considerável, né? Sim. Uma placa, né, em meados de 2015 ali, ela gerava muito menos energia que uma placa mais atual hoje. Então você consegue ter assim... Houve uma densificação de produção de energia. Então, você tinha lá um módulo, em 2015, um módulo 150 watts, 200 watts. Né? Hoje você pega módulo de 700 watts, com mais ou menos o mesmo tamanho, né? Ele aumentou um pouquinho aqui, mas a gente conseguiu colocar produzir mais energia no melhor espaço. Daí a questão da eficiência. Né? Então, a eficiência dos módulos aumentaram. Né? Então, você teve Isso é legal demais, bastante coisa nessa linha. E, assim, quais são as principais barreiras para a produção de energia renovável em larga escala? Depende muito da fonte. Né? Vamos pensar assim, em larga escala a questão é fonte. Então, qual que é a dificuldade nossa de implantar uma nova hidrelétrica? Beleza, eu preciso ter um rio adequado, um local adequado, né? Então, aí o que a gente vai esbarrar provavelmente são na análise custo-benefício dos impactos ambientais envolvidos, né? E com a tecnologia né? Que a gente vai ter que empregar.
quero instalar uma grande usina fotovoltaica, beleza, preciso de uma grande área para poder colocar ali. Então, eu acho que as barreiras nossas são, né, pesar as consequências. Tem todo um arcabouço legal que a gente sabe que a gente tem que atender. E a própria infraestrutura da rede elétrica mesmo, do sistema nacional nosso. Então, de nada adianta eu colocar um parque eólico, né, gigantesco na costa brasileira, no Nordeste brasileiro, se eu não tenho linhas de transmissão que chegam até lá para poder pegar essa energia e levar efetivamente para onde está sendo necessário. Então, é um conjunto, né? Então, produzir energia é um desafio, sim. Transportar essa energia é outro desafio. Então, é toda uma infraestrutura que cresce junto. Eu acho que é nessa linha que o pessoal e a gente vai olhando, observando o que está acontecendo. Essa questão da distribuição, né, ela sempre foi um problema aqui no Brasil, né, dessas linhas de distribuição, e está melhorando ao longo dos anos aí. Sim, é um investimento pesado. Pesado, né? Muito custoso. Né? E assim, querendo ou não, linhas de transmissão é difícil de você vender isso, né? Então, sim, é complicado. Então, mais fácil. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Né, em termos de política, né, é mais fácil o cara investindo no asfalto aqui, que é bem visível, né, do que ele colocar uma linha de transmissão lá. Então tem esse aspecto político, né, de vontade política para isso. E tem a questão da necessidade mesmo, que aí, às vezes o cara, eu gostaria de fazer isso, então, cara, mas se não fizer, nós não vai ter energia. Então, às vezes, o foco em investimento e expansão é necessário. E quais inovações são mais promissoras aí na área de engenharia de energia? Inovações mais promissoras? Olha, novas tecnologias que estão surgindo. Você citou do hidrogênio aí, né? Eu citei hidrogênio, né? Vai chegar, o hidrogênio ele não vai vir sozinho, então provavelmente nós vamos ver uma chegada no mercado com baterias para casas, né? Então, provavelmente daqui a uns anos essa questão de faltar energia na nossa casa vai ser superada, porque você vai ter um no-break para sua casa, né? Vamos dizer assim. Então, aquele equipamento que você está acostumado a colocar no computador lá, que ele segura lá para não deixar... Não é estabilizador não, viu, gente? É o no-break. É o no-break mesmo. Aquele que desligou, acabou a energia, ele segura um pouquinho para você salvar o seu trabalho ali e segurar as pontas. Então, isso vai chegar, assim como os carros elétricos estão vindo com força, essas baterias residenciais vão chegar aí com força. Então, para os próximos anos aí, vocês vão ver o surgimento de novas tecnologias de bateria, de sal sólido, de ferro fluido, outras coisas que a gente não está tão habituado a ver. Não é só a bateria de níquel, bateria lítio, ferro, fosfato. Lítio, ferro, fosfato, isso aí já vai mudar um pouquinho, né? Tem a bateria de nióbio que a empresa ali de Araxá, da CBMM, tem proposto ali, um negócio bacana. Então, está surgindo coisas interessantes que estão mexendo no mercado e deve chegar logo aqui já no mercado, né? No campo de pesquisa você já está pulando, fervendo ali, já tem alguns anos e eu acho que está no ponto de chegar no mercado. Então os carros elétricos vão deixar de ser esse negócio, tem um limite baixo de quilometragem, vão começar a aparecer aí, tem uma autonomia de 1.000 km, então vai começar a aparecer. Então, armazenamento e transporte de energia é uma das coisas que vão melhorar. Surgir. Questão de armazenamento, sistemas off-grid, né, você pega energia fotovoltaica, por exemplo, eles sempre questionam muito esses sistemas devido ao custo hoje, né? Mas se você acompanhar, a gente consegue ver que o custo ele já está abaixando. Sim. Então, querendo ou não, igual você falou, uma tendência que a gente tenha baterias em casa para a gente conseguir manter ali nossos equipamentos, né, um tempo ali considerável até que, caso haja alguma intempérie aí, a gente consiga utilizar esses equipamentos aí por um tempo. Isso é interessante demais, é uma coisa que eu sou muito interessado nessa área. É uma coisa que está surgindo no mercado, não, que está começando a ficar visível no mercado. Sim. É um conceito novo que o pessoal tem colocado aí, que é o grid zero, né? Que efetivamente você produz sua energia e no sistema que é conectado à rede elétrica, nessa energia produzida, estou falando de fotovoltaico, essa energia é jogada para a rede da concessionária, e a concessionária, né, vai dar destinação ali, consumir ela ali na própria rede. Mas isso exige que a concessionária tenha, né, uma infraestrutura da rede dela que possa permitir esse fluxo. Hoje, com o acréscimo, né, com a expansão, falando de fotovoltaica, né, da fotovoltaica, a concessionária já tem um problema ali para gerenciar essa energia, esse fluxo de energia na rede dela. Uma possível solução é essa que está surgindo, que é a grid zero, né, que o cliente
produziria a energia dele, ao invés de mandar para a concessionária, ele estoca um conjunto de baterias dele. Quando for necessário, ele pega e consome aquilo ali. Então, ele não usaria tanto a concessionária, mas ele ainda faz parte conectado na concessionária. Então, não é exatamente off-grid, ele não está isolado do sistema. Sim. Ele está conectado, mas ele só não está usando o sistema como um backup dele. Isso está surgindo agora no mercado, então, os novos equipamentos que estão surgindo aí, estão vindo nessa linha. E você falou, é um custo alto? Sim, a maior parte do custo vai ser nas baterias, mas isso está barateando. Está barateando muito. Eu acompanho um pouco esse mercado e realmente a gente vê cada dia ele está ficando mais acessível. Né? Mais acessível e a questão da densidade de energia que a bateria consegue armazenar. Então, hoje você pegar, beleza, teu equipamento celular aí dura um dia. Dependendo do tipo da bateria que você usar, ele vai durar uma semana. Com certeza. Então, o exemplo que eu citei do lítio ferro fosfato, por exemplo, né, se for comparar uma bateria de 150 de caminhão, que é o... Né, de chumbo ácido, né, que é muito grande. A de lítio ferro fosfato ela é pequenininha, da mesma capacidade. E a mesma capacidade. Segura as pontas da mesma forma. Segura legal. E energia nuclear, cara? O Brasil produz energia nuclear? Como é que está essa energia aí que era tão falada antigamente e hoje ela está um pouquinho fora da mídia aí? Ela está fora da mídia porque o pessoal escuta nuclear e... Fica com medo, né? Fica com medo e acha que é um negócio... Né, é o pior do mundo em termos de meio ambiente. Eu discordo, eu acho que o futuro, se eu falar assim, em tecnologia, tá, eu falei de hidrogênio, falei coisa, mas o futuro mesmo é nuclear. É nuclear. Então, na hora que a gente conseguir resolver o problema de fusão ali, que é o que o pessoal tem estudado, né, no acelerador de partículas lá na Suíça, aquilo aí, na hora que a gente conseguir gerenciar isso, acabou o problema. Aí a gente não vai falar mais de engenharia de energia, a gente não vai falar, porque aí a produção de energia vai estar resolvida. Então, o futuro é nuclear. Qual que é o grande problema nuclear? Beleza, você tem um material radioativo no final da vida dele ali que você tem que armazenar em alguma forma, né? E aí isso que é, né, a maior dificuldade, como você gerenciar isso, colocar isso de forma segura para não ter nenhum passivo ambiental né, para a região do entorno ali. Mas em termos de eficiência, você comparar uma grande hidrelétrica, pega Itaipu e pega uma usina que poderia produzir do mesmo tanto que Itaipu no nuclear, você ocuparia um espaço muito menor para produzir a mesma quantidade de energia. Então, o nuclear é muito interessante. O Brasil produz, o Brasil tem tecnologia. O pessoal da Marinha tem desenvolvido lá estudos, parceria com a França, questão dos submarinos nucleares. E aí estou falando em termos de propulsão, né? Nada de armamentos. Então, geração de energia para provimento e segurança da nação mesmo. E a questão, né, de Angra, né, as usinas nossas de Angra 1 e Angra 2, que são as nossas usinas nucleares que produzem energia com essa fonte. A eficiência nuclear ela é muito maior do que as outras, comparado assim? É bem maior. Então, a questão do nuclear é efetivamente o que sobra dela ali. Mas em termos técnicos, né, se eu falar assim, se eu for olhar matematicamente ali frio, né, a nuclear seria, né, bem mais vantajoso. Né? Não é à toa que o pessoal da Europa usa muito, né? Consegue produzir bastante num pequeno espaço ali. Então, apesar de estar um pouco fora da mídia, com certeza é uma das tecnologias promissoras aí. Né? Continua. Né? Não é vinculado porque ela é estigmatizada. Né? Tem um estigma muito grande, né? O pessoal fica receoso. Então, na hora que a gente vai falando nuclear, o pessoal fica um pé atrás. Mas, né, não pode explodir, né? Chernobyl. Não, o pessoal lá no Japão é outro, assim, foram problemas pontuais. A tecnologia, né? É segura. Né? Tem toda a segurança envolvida. Pode acontecer acidente? Pode. Da mesma forma que acontece acidente de carro, acidente de avião. Não, são coisas que a gente mitiga, né? O risco é gerenciável. Sim. Essa questão do risco, né? É uma coisa que eu gosto de discutir muito, que guardados aí, né? Lógico, todos os pesares, mas quando acontece um problema, existe algo positivo naquele problema. Quando você pega um acidente nuclear de Chernobyl, por exemplo, o que aconteceu lá dificilmente vai acontecer de novo. Muito pouco provável. Muito pouco provável. Porque você já sabe onde foi o erro, né? Você viu onde que errou, viu o dano que causou. Então, os esforços, eles deixam às vezes, de se concentrar um pouco numa determinada área ali de desenvolvimento, alguma coisa, e pelo menos por um tempo ele passa sem segurança. Sim. Então, você consegue trabalhar de uma forma muito mais segura. E hoje a energia nuclear ela é muito mais segura do que na época do acidente de Chernobyl, por exemplo. Falando de questão de acidentes, né? Fugindo um pouquinho da área, mas você pega o que aconteceu lá na Boate Kiss, né, em termos de acidente. Isso impactou de tal forma todas as áreas da engenharia.
Então, você tem desde a engenharia de segurança, a engenharia elétrica, a parte de sistemas de monitoramento contra incêndio, mudou tudo. Entendeu? Então, vai muito nessa linha mesmo. Foi traumático, com toda certeza. Né? Aquilo ali é inestimável o dano que causou na cidade, para os familiares e tudo mais. Mas para a engenharia, para a área de segurança contra incêndio, para a área até da fiscalização, do CREA e todos os setores da sociedade civil, aquilo ali teve uma contribuição. Sim. Em termos de chamar a atenção, vamos prestar atenção nisso aqui. Sim, deu um impacto muito positivo, né, no fim das contas. Eu sou bombeiro, então a gente acompanhou realmente essa questão da Botkiss, né, logo depois do sinistro lá, todas as regulamentações mudaram, começou a ser muito mais rígido e hoje a gente tem muito menos problemas do tipo, né? Nada tão agravante. Começa a prestar atenção. Sim. A engenharia, ela é cruel, a gente até brinca na sala de aula, né? É muito bonito você falar que você está formando em medicina, coisa assim, mas o médico ele mata no varejo. Né? Se a gente erra na engenharia, a gente mata atacado, né? Então é cruel. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E a engenharia ela é feita para não ser visível na maioria das partes. Então, beleza, eu sou engenheiro eletricista, né? Você não chega numa residência, numa coisa, e fala, nossa, que projeto elétrico maravilhoso que eu tenho. Ele é invisível. Quando você repara, é porque tem algum problema. Sim. Ou a iluminação está forte demais, ou está fraca, ou tem alguma coisa atrapalhando. Então, você vai ligar o chuveiro, cai o chuveiro, é aí que você repara, quando você tem um problema. Quando está tudo funcionando, quando foi tudo projetado, a gente projeta para ser invisível, para ser um negócio que você não vai perceber, você está preocupado com outra coisa. Então, quando você repara, é porque provavelmente não está legal. Não está legal, né? E agora, Ezequiel, eu gostaria de falar muito da parte política e ambiental de energias em geral, né? Como é que as políticas governamentais podem incentivar aí o uso dessas fontes de energia renováveis? Como é que a gente pode fazer com que o governo seja um aliado disso aí? Eu acho que ele já tem trabalhado em cima disso, né? Não só o governo atual, né? Mas os governos anteriores. E recentemente foi aprovado uma política para a transição energética, né? Então o Ministério de Minas e Energia, se correr lá no Google lá e procurar a Política Nacional de Transição Energética, você vai ver que já está em franco implantação estratégias e ações para poder realmente incentivar e estudar isso que eu estava até comentando com você. Beleza, o brasileiro hoje, qual que é o consumo per capita de energia do brasileiro? Em comparação com a Europa, em comparação com a América do Norte. Então, e aonde que a gente quer chegar? Daqui a 2050 eu preciso dobrar o nosso consumo per capita, eu preciso triplicar o nosso consumo, como é que está isso? Então, o Ministério de Minas e Energia está fazendo isso, já está trabalhando em cima dessa política de transição energética, e eu acho que com essa política, esse conjunto legal que ele vem trazendo, ele já vai ajudar a gente efetivamente a estar prestando atenção. Efetivamente, eu estou precisando de produzir energia em X vezes mais para daqui a 10 anos. Beleza, se eu preciso disso, eu preciso de profissional, eu preciso de descobrir quais fontes que eu vou utilizar, o que é viável. Então, isso começa, o mercado está de olho nisso, a sociedade está de olho nisso, né? A academia está de olho nisso, então a gente começa já a moldar. E o curso de engenharia de energia nosso já é uma resposta a isso que a gente já estava acompanhando, né? As previsões. Então, quais são as políticas que a gente pode... Beleza, da parte dos ministérios, essas políticas. Da parte das universidades, se trabalhar e se atualizar para poder atender isso. Sim. E, cara, assim, desafios técnicos aí para conseguir integrar as quantidades grandes de energia renovável na rede elétrica aí, porque eu acho que costuma ser bem difícil, né? É difícil. Não é que é difícil, é que exige investimento, né? Tem um custo, né? Tem um custo. E aí a grande pergunta é quem vai arcar com o custo, certo? Então, é interessante, o desafio técnico é você tentar colocar... eu vou voltar um pouquinho. Tradicionalmente, antes de chegar aos fotovoltaicos no nosso mercado, o que era comum? A nossa energia era produzida na usina, né? Vamos pensar aqui, nós estamos na região de Curvelo, ali em Três Marias, era produzido ali, pegava-se isso aí, jogava na linha de transmissão e chegava aqui na nossa cidade, tranquilamente. Então, era um sentido muito bem definido. Saía da usina, vinha para nós e era isso. Tá Pronto. Agora, com o surgimento da fotovoltaica, você tem pequenos focos, né? Então isso está espalhado, né, próximo das residências, e a energia vem, né, da casa para a rede, então você tem um fluxo multidirecional. Sim. Então não é mais tão evidente assim, e dá um trabalhinho mais para as concessionárias para ver como é que está a situação do fluxo dessa energia.
Isso na engenharia elétrica a gente chama isso de fluxo de carga, né? Então o pessoal gosta de falar, vou rodar um fluxo de carga aqui para ver como é que está a situação. E aí isso começou, né? Então você tem que ter um olhar mais atento a isso. A consequência disso é que você pode identificar trechos da rede onde a estrutura é um pouco mais frágil e não suportaria aquela quantidade de energia que passar. Então, das duas, ou a concessionária não permite que aquela conexão seja feita, ou ela tem que correr lá e melhorar a sua infraestrutura. E melhorar a infraestrutura, nesse caso, eu estou pensando, vou colocar um cabo maior, vou aumentar o número de cabos, colocar vou falar no linguajar do pessoal, vou ter que aumentar a bitola do cabo aqui para poder dar conta de passar mais energia. Então, seria alguma coisa desse tipo. Mas, beleza, para isso fazer, eu tenho ou construir uma nova rede, né? Tem que plantar o poste, tem que ir lá. Então, são investimentos. Então, a dificuldade é saber quem vai arcar com isso, né? A concessionária, mas a concessionária está vendendo energia. Mas eu estou produzindo energia e estou usando a rede da concessionária. Então, será que é interessante o cara que está usando a rede da concessionária pagar um pedaço ali? Então, tem o pedágio, não tem pedágio? Então, toda essa questão da resolução 1000 que chegou, Daniel, mais o marco da geração que também trouxe, para tratar esses pontos, né? Então, efetivamente, não só técnico, né? Se fosse só técnico, é relativamente simples. Você consegue elaborar algumas possibilidades e executar, mas a questão é ver quem arca com isso, né? Sim. Você falando de quem arca, o consumidor final ali, o que ele pode fazer para poder otimizar o consumo de energia dele, por exemplo? Bom, otimizar o consumo de energia dele, a gente pode lembrar de todas as campanhas do Procel, né? O Procel já está aí conosco já há alguns anos, é uma outra ação do Ministério de Minas e Energia, que é o uso consciente de energia. Então, nunca é demais falar, né? Vamos economizar energia, vamos prestar atenção, sim, vamos usar um equipamento eficiente. Se a tua geladeira é uma geladeira mais antiga, vamos trocar para uma geladeira mais nova, ela consome um pouco menos de energia. Isso vai pesar menos no bolso do consumidor, né? No final, lá, a conta de energia, né, agradece, né? Vem um pouquinho menor, lá, o bolso agradece. Desde vamos trocar lâmpadas por lâmpadas mais eficientes, né? Então, essa grande movimento de eficientização do consumo, né, ele existe e justamente buscando essa questão de a gente conseguir, né, segurar os nossos custos. Então, a prefeitura recentemente veio trocando a iluminação da cidade por lâmpadas de LED. Melhora a iluminação e diminui o consumo, olha que bacana. Então, são ações nessa linha, né, de busca de equipamentos mais eficientes. Eu acho que são as estratégias que têm um melhor retorno financeiro, tanto para o cliente como para a população em si, né, em geral. Agora, um questionamento particular, meu. Pois lá. Carros elétricos, o que você pensa a respeito disso, na questão de engenharia de energia mesmo? Cara, carros elétricos, assim, né? Se eu pudesse, eu estava com um aqui agora. Então, vamos lá. Tecnicamente, eu acho muito bacana. É uma propulsão muito interessante, né? É um veículo que não faz barulho, a manutenção dele é menor, a estrutura mecânica dele é menor. Então, normalmente, a gente até brinca, né? De novo, né? Eu sou da elétrica, então a piadinha sempre é a nosso favor, né? O problema da elétrica geralmente é mecânica, né? Então, o problema da elétrica geralmente é mecânica. Então, na hora que você está lá, o que estragou é a parte mecânica, que estragou não a parte elétrica. Mas o carro elétrico ele tem menos componentes mecânicos, né? Não tem a caixa de embreagem, não tem aquela. Então, é um pouco diferente a estrutura. Vai precisar de novos profissionais envolvidos. Então, você trabalha com um nível de tensão ali elevados, né? Então, o risco do usuário mexer ali, então não é 12 volts, né? É uma tensão um pouquinho maior. Qual a tensão que ele trabalha, você sabe? 4.000 até 7.000 volts. Sério, cara? Então, tem modelos e modelos. Tem esse problema também. A própria tomada que vai, o plug que vai conectar ali é um cada... É um stack. Não é nem stack, é diferente, né? Não é um padrão... Proprietário. Tem vários padrões. Não tem um padrão ainda. Não tem um padrão ainda. Né? Ainda não se chegou num consenso. Tem 3 grandes vertentes que aí você acha no mercado, mas ainda não temos um padrão definido. Então tem essa questão. A tomada, você vai parar num posto elétrico, né, de abastecimento lá, você tem, no posto tem umas 4, 5 tipos de tomadinhas para você colocar no carro. Então tem essa questão de segurança. A própria bateria em si, a vida útil dela é outro desafio, a autonomia é outro desafio. Então, em termos de desafios, é esse que tem de pesquisa e atividade na área. Mas, hoje, se é uma pessoa, né,
uma empresa que trabalha, que roda bastante dentro da cidade, então você não tem aquela questão de deslocamentos, né, de 300, 400 quilômetros, você não vai ficar sem postos, né, sem forma de acesso para abastecer o carro. Mas se é uma empresa de, sei lá, vou chutar aqui, de entrega, que roda dentro da cidade o tempo todo, na hora que você faz o custo do quilômetro rodado, né, pelo que você está pagando, o carro elétrico compensa demais. Hoje, para o usuário, né, comum, né, que você vai da sua casa, trabalha, alguma coisa, ele ainda está ali. Né? É mais barato que a gasolina? Com certeza. Mas aí tem a manutenção. A manutenção é baixa, né? Não tem manutenção, mas você vai ter uma manutenção grande, né? Provavelmente na troca de baterias. Então, essa é o que pesa hoje. Isso estou falando, pensando em veículos. Agora, por exemplo, motocicletas elétricas, esse custo já é bem menor, então seria um negócio bem mais interessante. Então, eu acho que é viável. É viável. Vai depender, hoje ainda depende da função. Entendeu? Então, eu acho que empresas aí já deveriam estar atentas, olhando, principalmente se ela trabalha com entrega, tem essa questão da logística ali, seria interessante fazer as continhas do quanto que ele está gastando para abastecer o carro, quanto que ele está gastando mesmo para um carro elétrico. Entendeu? As últimas contas que a gente fez ali, sai poucos centavos o quilômetro, né? Então, o quilômetro rodado. Então, dá uma diferença interessante, é um investimento bacana. Tá? Outro problema é a questão do investimento inicial. Sim, né? Ainda é alto, né? Ainda está ali alto. Mas o carro se paga, né? Nesse caso, o carro se pagaria. E pode ser interessante também se você associar. Aí, né? Você tem uma usina fotovoltaica em casa, então você produzir a sua própria energia para abastecer o carro, então nem isso estaria... Então tem que botar na ponta do lápis para fazer as continhas, mas você vai ver que é viável, sim, dependendo da função que você vai dar ali. Não, bacana demais. E agora eu quero falar da carreira, cara. Vamos ver, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes da gente começar o podcast nosso aqui sobre o curso de engenharia de energia que veio para o Cefet daqui, né? Agora eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que funciona o curso de engenharia de energia especificamente, né? Qual que é mais ou menos a grade curricular, o que a pessoa pode esperar ali quando ele vai ingressar no curso de engenharia de energia. Legal. O nosso curso do Cefet, ele é um curso integral, né? Então, quando eu falo integral, seria, né, tem aulas de manhã, tarde e noite, mas a gente construiu ele de tal forma que a gente vai tentar alocar ele o máximo possível à noite. Né? Por que o máximo possível? Porque vai ter uma ou outra aula, né, um laboratório, alguma coisa ali. Por exemplo, eu vou fazer um laboratório de fotovoltaica, eu vou precisar do sol. Né? Não tem como fazer esse laboratório toda a noite. Então, ocorrerá aulas, né, durante o dia. Então, ele é um curso integral por conta disso. E ele é um curso de 5 anos, né? Então é uma graduação de 5 anos. A entrada até agora foi pelo vestibular próprio do Cefet. Então vocês podem procurar lá, é só digitar processo seletivo Cefet, MG no Google, vai ser direcionado para a página de processo seletivo. Teve SISU ainda não? Ainda não teve SISU, né? Vai ter agora a próxima entrada, vai ter a chamada SISU, ele vai estar lá disponível também. Então, é um curso recente, está começando agora, nós estamos com a primeira turma. A procura foi bacana, né? Então nós estamos bem animados com o curso. E, como toda engenharia, ele vai ter acesso, né, às aulas de matemática, cálculo, física, muita aula de elétrica, não, circuitos elétricos, de eletrônica. Vamos trabalhar muitas máquinas elétricas. Aí, quando eu falo máquinas elétricas para engenheiro eletricista, motor, transformador, geradores. Vamos trabalhar a parte de física, e aí eu entrar na física nuclear, física de partículas. Então, o cara vai ter acesso a muita coisa. Vai ter a parte de empreendedorismo, tem a parte de gestão de empresas, a parte de legislação ambiental, né? Já que a gente discutiu isso bastante. Ele vai ter que ter um conhecimento aprofundado disso, ver as consequências de uma fonte em relação à outra. Então, nós temos bastante disciplinas voltadas para integralizar esse conhecimento. Nosso site, se você colocar lá Engenharia de Energia, Cefet Curvelo, você vai aparecer lá no Google para você o site do nosso curso.
logo na primeira página lá vai ter lá disponível o plano do pedagógico do curso, tem acesso aí, você vai conseguir ver todas as disciplinas, ementa de cada uma delas, o que você vai ver aprofundado. Então você consegue ver lá, legal, eu consigo ver que tem empreendedorismo, tem eletrônica, tem instalações elétricas, industriais. Então tem bastante coisa que a gente vai estar abordando para conseguir, né, entregar esse curso aí para o pessoal. Uma grade curricular bem pensada, né, cara? Foi muito, esse curso demorou para a gente conseguir colocar ele para rodar, porque assim, a gente teve muitos anos de preparos, né? Então demorou aí 3 anos ou mais para a gente poder colocar ele de tal forma que ele rodasse e ficasse moderno o suficiente para poder atender a população, né? E não tão revolucionário para poder ser uma coisa tão diferente que fugisse do sistema CREA-CONFEA. Então, ele é um curso tradicional, ele é um curso baseado nos cursos tradicionais de engenharia, né? Ele veio da engenharia elétrica, mas ele não é engenharia elétrica, né? Então, não é somente elétrica, né? Então, ele é um curso que está ali de interface. Então, tem muitos conceitos da mecânica, tem muitos conceitos da química, tem muitos conceitos da elétrica. Então, é um profissional que vai saber transitar muito bem nessas áreas para poder entregar efetivamente o que a gente vai precisar, que é energia lá para o usuário final. E mercado de trabalho, como é que está no Brasil, no exterior, para essa área aí? O mercado de trabalho, eu acabei de visitar uma usina no norte de Minas aqui, a usina fica ali em Janaúba, se não me falha a memória, né? São 1.700 hectares de painéis fotovoltaicos. O pessoal está no meio da implantação e ela não é a maior que está ali instalada. Que isso. Então, e conversando com o pessoal, a carência de um profissional é grande. Então, e eu preciso expandir o mercado, né, para até 2050 ainda mais. Então, estou falando sempre 2050 porque é o marco do nosso plano de governo até agora. Mas o mercado está carente, né, do profissional que vai estar atuando nessa área. Então, ele precisa efetivamente de alguém que saiba transitar nessas áreas. Então, hoje o engenheiro eletricista está ali, mas ele não trabalha só com elétrica, né? Então, ele precisa entender um pouco de mecânica. Aí entra no engenheiro mecânico, ele não dá conta de mexer só com mecânica, precisa entender um pouquinho de elétrica, de civil. Então, é um profissional que vai estar ali fazendo a interface nessa área. Então, tem muita coisa para rolar ainda. Sim. Então, a expectativa do mercado é muito boa, um profissional, né, de alta demanda. Não, legal demais, porque, igual você falou, fica custoso ali, às vezes, para o dono da usina ali, contratar vários profissionais ali para atuar em conjunto, né? E você pegar um profissional, não que substitua os outros de forma nenhuma, mas que ele consiga condensar as informações necessárias para poder que aquilo ali funcione da melhor forma possível, é legal demais. Guardadas as devidas proporções, né? É igual quando você vai no médico, você vai no clínico geral, ele vai te atender, ele vai conseguir coisas ali, mas quando você tem um especialista da área, né? Sim. Você vai falar, não, você tem que observar isso e aquilo. Então, é um profissional especializado. E quais são as áreas aí que tem maior potencial de crescimento dentro da engenharia de energia? Maior potencial de crescimento? Bom, as renováveis, com certeza. Quando eu falo renováveis, aí eu vou dar um destaque para a eólica e para a fotovoltaica, né? Mas a parte de produção e novos equipamentos, né? Geração e transmissão, linhas de transmissão tem que ser construída. O Brasil, para expandir a malha viária para os próximos anos, aí, a gente vai construir, agora me fugiu o número, são alguns milhares de linhas, de quilômetros de linha de transmissão, dá quase para dar a volta no planeta, de tanto da expansão da nossa rede. Então, o profissional vai atuar, desde efetivamente da produção de energia, né, que eu estou falando, né, trabalhar lá com fotovoltaica, com hidrelétrica, com eólica, mas do meio em si, então linhas de transmissão, pequeno porte, né, para atendimento, né, dessas usinas que estão instaladas. Então, eu diria que está, né, acompanhando o que está surgindo no mercado. Então, desde fotovoltaica, baterias, né, o que está acontecendo, como usar, como gerenciar isso. Certo? E as próprias concessionárias em si, né, as próprias concessionárias vão ter que aprender a lidar com esse novo fluxo que está acontecendo. Então, esse profissional vai começar a ser incluído, né, em todas essas áreas. E a modernização da rede em si, né, então, como a gente falou da inovação, smart grid, são cidades inteligentes. Então, tudo isso, né, esse profissional vai ter que começar a entrar e pincelar, né,
o que ele está precisando. Então, tem muitas áreas interessantes. Não, legal demais. Eu acho que é uma área que está muito bem estabelecida, assim, uma necessidade muito grande desses profissionais e eu acho que o pessoal que se formar na área aí vai sair bem no mercado. Com certeza. Nós já temos empresas, né? Nós começamos com a primeira turma agora. Já temos empresas fechando parceria para o profissional que está lá. Então, provavelmente, nossos meninos que estão entrando ali com essa primeira turma, eles mal vão sair da faculdade com o emprego. Durante ali, não vai, né? Nós vamos ter talvez até dificuldade de segurar eles na universidade. Calma, vamos formar. As empresas já estão ali conversando conosco já para poder fechar essa parceria. Então, nesse momento, a carência é grande. E qual conselho você daria para alguém que está começando ali agora o curso de Engenharia de Energia? Estudar, né? Estudar, é necessário demais. Né? Eu acho que o cara que está entrando nessa área, como qualquer outra engenharia, então não precisa ser só a engenharia de energia ou engenharia civil, que é outra engenharia que nós temos lá no campus, dedicação. É bacana eu falar, né? Da necessidade, mas para eu pegar o cidadão e colocar ele lá, vai ter que dar uma dedicada. Então, ter paciência, né? Tem que ter paciência, não desistir, foca no curso. A gente sabe que o curso é pesado, porque é um curso de engenharia. O curso de engenharia, se fosse fácil, todo mundo era engenheiro. Mas a gente tem ciência disso, então você tem que ter dedicação, ter vontade. Eu acho que paciência e força de vontade, eu acho que é a chave para você fazer qualquer curso. Não precisa ser só o nosso, não. Se você for para a área de direito, você tem que ter paciência e envolvimento para poder fazer. Então, acho que é nessa linha. E, para finalizar a conversa nossa, como é que você enxerga aí o futuro da engenharia de energia nos próximos 10 anos? Aí, vamos jogar. Daqui a 10 anos, eu acho que é um profissional que vai estar bem sedimentado, né? O nosso intuito é transformar o nosso curso de engenharia de energia como referência da região. Então, ser um centro especializado, tá ali para poder atender e tirar dúvida. Muitas das vezes a gente consegue ter equipamentos no laboratório que possivelmente uma empresa de pequeno porte não conseguiria ter. Então, a parceria entre a universidade e o mercado de trabalho, eu acho que é bacana. Então, a empresa não precisaria fazer aquele investimento naquele equipamento especializado. Ele pode correr ali na universidade. Se eu preciso fazer um determinado tipo de análise, cara, tem um aluno meu aqui muito bom, tá? Então, eu acho que essa é a integração, né, com a sociedade para a gente poder firmar efetivamente como parceiros e deixar o nosso aluno confortável para poder atuar no mercado de trabalho. Então, eu acho que daqui a 10 anos, a expectativa nossa é que a gente está sedimentado, né? Voltar aqui para poder falar assim, estou aqui com a 10ª turma de engenharia de energia. Que legal. Então, eu acho que é nessa linha. Não, bacana demais. Quem quiser saber um pouco mais de informação sobre o curso de engenharia de energia, pode ir lá no Cefet, acessar o site, como é que funciona? Pode ir lá no Cefet, a gente está lá disponível o dia inteiro, só chegar lá, você consegue achar um dos nossos professores lá. O nosso site da engenharia de energia é simples, colocar lá, até para falar aqui, até mais dificilzinho, mas às vezes vocês conseguem jogar aí no videozinho, eng-energia.curvelo.cefetmg.br, acho que não esqueci nada. Mas se jogar engenharia de energia Cefet MG lá, você vai conseguir o link facinho lá. E aí lá no site tem todas as informações, formas de ingresso, disciplinas que vocês vão cursar, horários das disciplinas, como que funciona, a nossa biblioteca, o que você tem disponível, né, o que o campus oferece, os horários de ônibus que chegam lá para poder atender. Então, tem todas as informações lá, estão de fácil acesso lá no site. O nosso grupo no Telegram também tem um link lá. Então, tem ela é atualizada mesmo. Para facilitar a comunicação, né? Às vezes, mandar um e-mail é mais complicado, assim, né? Demora para responder. Então, com o acesso das mensagens mais rápidas, o pessoal às vezes fica mais impaciente, né? Então, manda um e-mail, né? Leva um dia para responder, nossa, é uma eternidade, né? Mas lá tem o nosso grupo de informações lá, então é mais fácil. Assim que passa e vê lá, eu respondo também. Então, o nosso grupo está bem coeso, bem empolgado com o novo curso. Então, eu acho que consegue facinho. Depois desse Enem, agora já vai ter SISU? Vai ter ingresso pelo SISU já? Já vai ter agora. Então, de toda forma, o processo seletivo roda pelo site oficial do Cefet. Então, é só você procurar lá, processo seletivo Cefet MG, e vai estar lá o link para entrar. E aí é fácil de encontrar como que vai ser o acesso. Mas, sem dúvida, faça o Enem, né? Você vai precisar dele para o SISU, vai precisar de coisa. Então, é fácil de
se preparar. Com certeza. Pessoal, vou agradecer vocês mais uma vez. Agradecer ao Ezequiel, que esteve aqui. Eu que agradeço. Foi muito bacana, Ezequiel. Você está de parabéns aí por uma área tão legal, tão nobre, que, igual você falou, muitas vezes a gente esquece porque ela meio que se torna invisível, né? Muito fácil você chegar em casa, acender a luz e esquecer de todo o processo que está por trás ali. Isso é muito interessante. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que o Centopeia, ele é um programa que acontece em parceria com o CREA-MG, né? Esse programa só acontece devido a essa parceria aí muito legal. E cada dia mais recebendo pessoas aqui com informações muito importantes e precisas aí da área de engenharia e agronomia, que com certeza vão somar muito aí com a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Abração, pessoal. Venha nos conhecer lá no Cefet. Show. Valeu. Esse aqui, obrigadão, cara. Muito legal.